Saudações, tudo bem, pessoal? Vamos falar sobre o medo. O medo, ele é um sentimento muito importante na nossa vida e muitas vezes nós levamos em consideração que o medo ele é de certa forma negativo. Por quê? Porque o medo ele trava. O medo ele tem aquela característica de deixar a gente no lugar que a gente está, ou seja, na zona de conforto, não é? Então, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu tenho medo do quê? Do desconhecido. Tenho medo de avançar, medo de quebrar algumas barreiras, de ultrapassar alguns limites, certo? Então, é muito importante para a gente entender o medo, fazer a seguinte reflexão. A nossa consciência, ela é uma fatia do nosso ser, ok? É a nossa essência. O ego, ele é uma outra fatia do nosso ser, também importante enquanto estamos aqui, não é? E junto com a mente, o ego, ele tem, a gente fala que o ego e a mente é um par, né? E esse par aí, que anda de mãos dadas, inclusive, ele é um par muito importante. Por quê, gente? Quando a nossa mente e o nosso ego estão, de certa maneira, descontrolados, eles nos levam para onde eles querem, né? Então, o medo, ele vem do ego. O ego, ele é limitado. A consciência, aquela outra fatia da nossa essência, por assim dizer, a fonte da vida, o divino que habita nós, o nosso coração, não tem limites, né? Então quem tem medo é o ego. Então de onde vem o medo? Dessa fatia que tem toda uma delimitação, tem uma zona de conforto, que muitas vezes não quer avançar, porque tem que fazer reconstrução, tem que ressignificar, tem que ultrapassar limites que a nossa consciência não tem. A nossa consciência ela não tem limites. A nossa consciência ela é ilimitada. A nossa consciência já é o todo. Então, quanto mais nós estivermos dentro de nós mesmos, interiorizados, introspectivos, fazendo reflexões na parte interna do nosso ser, mais fácil é avançar, quebrar essas barreiras, ultrapassar esses limites. Quando nós estamos muito ligados no ego, nós deixamos de perceber a infinitude do nosso ser e ficamos apenas ali no labirinto da mente, nos perdendo nos caminhos mentais, né? Naqueles pensamentos errôneos. Então, qual é o segredo para enfrentar o medo? Na verdade, as pessoas falam muito isso para mim. Como é que eu posso enfrentar o meu medo? Eu arrisco dizer que você não precisa enfrentar o seu medo. O que a gente pode fazer como ferramenta é observar o medo. Perceber o medo como um amigo, como um alerta, né? Aquele que está falando assim, olha, aqui tem um desconhecido, tem um campo que você ainda não adentrou. E aí ele está te avisando de alguma coisa, não é? Por quê, gente? Porque o ego, ele quer controle. O ego ele quer controlar, ele quer ter tudo certinho, conhecido, não é? Delimitado nos seus lugares e tudo mais. E nós não temos controle das pessoas, das situações que acontecem. Muitas vezes não temos controle nem de nós mesmos. Então, como que a gente faz para ter esse controle? O controle, de fato, é o autoconhecimento. Que, de fato, gente, é muito diferente de controle. Mas só fazendo um paralelo, para você poder realmente ter controle sobre a sua vida, que na verdade não é o controle, é o autoconhecimento. Com autoconhecimento e responsabilidade em cima das escolhas, a gente navega pelo rio da consciência, na fluidez, por isso o rio. Quando nós estamos no ego, quando nós estamos naquelas sensações, nas emoções que nos prendem, como, por exemplo, um sentimento de medo, a gente fica fechado, travado,
delimitado naquela mesma região. Então, o pseudo-controle é do ego. Quando a gente sai do controle e trabalha com a entrega ao fluxo de tudo aquilo que eu vibro e que o universo pode me devolver em cima da minha própria vibração, aí eu estou na minha consciência. Então, eu encaro o medo como sendo algo de aviso, como sendo aquele amigo que está me mostrando alguma coisa. E aí, se eu consigo observar o medo, eu consigo entender o que eu preciso mudar, aonde eu consigo trabalhar o meu coração, o meu interior, para poder ultrapassar aquelas barreiras que me travam. Porque o medo é isso, o medo ele trava, né? Ele está lá na parte instintiva, né? De preservação, aquele medo de perder a vida, de perder o trabalho, de perder a família. Então, esse medo é porque nós não temos controle sobre isso. Não temos controle sobre quando vamos morrer, quando as outras pessoas vão morrer, quando vamos perder o emprego, quando vamos entrar numa pandemia. Esse tipo de controle ele não existe. Então, esse controle é o ego que quer fazer. E como isso não é possível, aí eu entro no sofrimento. Então, quando eu vibro no medo, eu travo e entro num sofrimento. E isso é uma espiral descendente que não tem saída. Como é que eu saio disso? Meditação, preciso ascender, preciso sair daquele lugar através da minha própria consciência, observando o que está acontecendo, fazendo o trabalho de entrega do fluxo do que está acontecendo, realizar sim tudo o que eu posso fazer em cima de atividades, de sentimentos positivos, de elevação de vibração, né? E o resto que eu não controlo, eu entrego. Então, eu posso aumentar minha vibração, eu posso realizar atividades que me levem a novos lugares, a novas situações, a novas pessoas, mas eu preciso entregar aquilo que eu não tenho controle. Quando eu trabalho com entrega, eu não tenho medo. Então, eu não preciso rechaçar o medo, eu não preciso lutar contra o medo. O que eu posso fazer é abraçar o medo, receber o medo como aquele amigo que está me contando alguma coisa. Então, se você tem medo, conta para mim qual é a situação, o que aconteceu, por que você vibra no medo, o que faz você vibrar no medo. E aí a gente pode discutir sobre, para tentar tirar você desse lugar, dessa vibração do medo e te colocar numa vibração da consciência. Tá joia? Fica aqui com a gente, curte o nosso canal, compartilhe com as pessoas que você gosta, para que todo mundo possa vibrar numa nova realidade, na realidade da consciência. Ok? E lembrando, gente, o ego não é o nosso inimigo, o ego faz parte de nós. Então, se ele está vibrando no medo, de uma certa maneira, ele está nos ajudando na nossa própria evolução. Tá joia? Até a próxima. Fico por aqui hoje. Namastê.